Olá irmãos, a paz de Yahushua. Vocês já repararam na maneira que Yahushua tratava as pessoas que vinham até ele? Como bem sabemos, vários tipos de pessoas ouviram Yahushua. Haviam pessoas que estavam realmente interessadas em ouvi-lo e aprender com ele, e também havia pessoas que estavam chegando até ele para arrumar problema, para procurar falhas. Ouçam as palavras do próprio Messias em Mateus capítulo 10 versículos 34 ao 39. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Yahushua, ao dizer isso para muitos que ouviram, poderia parecer chocante, mas realmente essa é a intenção. Pois Yahushua não veio fazer seguidores mornos conformados com a vida mundana. Ele chama seguidores para uma revolução, uma mudança de vida completa. Mas ouçam algo com muita atenção. Yahushua disse que veio para trazer a espada, mas se vocês observarem a maneira dele de viver, verão que ele nunca foi caçar problema com ninguém. As pessoas que amavam a corrupção do mundo e que se doíam e iam arrumar discussão com ele. Mas ele nunca foi provocar ninguém, ele sempre fez exatamente como Yahuwah o Pai havia ordenado. Então tenham em mente uma coisa muito simples: a verdade tem que ser dita. A verdade não é apenas os nomes sagrados, a verdade é que ao conhecer os nomes e ao sair só sistema religiosos, você deve se esvaziar por completo e viver exatamente como Yahushua ensinou. O problema é que muitos saem do sistema, se autodenominam Yaudins e vão querer levar o evangelho como os religiosos, vão querer forçar as pessoas a aceitar, mas não é assim que devemos fazer. Então se afastem de quem se diz povo de Yahuwah mas vive com mal conduta. Quem serve a Yahuwah vive como Yahushua em amor. Já que deixamos claro, vamos prosseguir com mais ensinamentos de Yahushua. Ouçam João capítulo 12 versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me, e, onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Por esse versículo deixa claro que devemos andar com Yahushua, pois crer não é só pelos lábios. Não, irmãos, crer é viver igual, pois muitos podem dizer que crê no Messias Yahushua mas não vivem como ele. Muitos podem dizer que creem em Yahuwah mas não obedecem. Então temos que ter em mente que crer é ser influenciado por aquilo que você acredita a um ponto de praticar, ou seja, se cremos em Yahushua devemos andar como ele ensinou. Mas será que podemos seguir a Yahushua e viver divididos com as coisas do mundo? Mateus capítulo 16 versículo 24. Então Yahushua disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a seu madeiro e siga-me. Ou seja, irmãos, quem quiser seguir a Yahushua deve negar a si mesmos e está pronto para enfrentar grandes lutas. Pois essa história de evangelho da prosperidade, essas canções que elevam seu ego lhe ensinam errado. Nós do canal Discípulos de Yahushua falamos por experiência própria. No momento que vocês começarem a se entregar para seguir a Yahushua, vocês vão enfrentar extremamente muitas lutas, mas jamais estarão sozinhos. Pode-se levantar legiões de espíritos imundos, mas se vocês se mantiverem firmes, cheios de amor, com sede de águas vivas, se vocês não desistirem, e vocês verão a cada dia o Pai os guiando e as bênçãos dele sobre vocês. Quando me refiro à bênção, não falo de dinheiro no bolso. Falo do ato de acordar vivo, de ter um teto, de ter comida, de ter mais um dia para louvar a Yahuwah. E posso dizer mais uma coisa. Muitos mesmo desistem, muitos entristecem o coração do Pai e deixam de praticar os passos de Yahushua. Muitos vão atacar vocês, os difamando com mentiras, as pessoas à sua volta lhe odiarão. Até pessoas que vocês nunca viram na vida vão olhar para você na rua com um olhar de puro ódio.
No começo demônios tentaram paralisar vocês com pornografia ou até mesmo colocando bêbados espirituais para vir com ensinamentos distorcidos para arrancar de vocês a semente que estão recebendo. Não se assustem se quando dormir ver um demônio subindo em cima de vocês para paralisar. Apenas clamem a Yahweh e a Yahusha e serão libertos, mas digo isso pois são coisas que você enfrentará ao seguir a Yahusha. Mas tem uma parte que muitos ao ouvir já desistem, mas temos que falar por mais que doa em alguns escutar isso, mas quem segue a Yahusha deve ter como único emprego seguir a Yahusha. Sim, é isso que vocês ouviram. Para nós também foi difícil entender isso no começo e até buscamos ter emprego no mundo, mas Yahweh insistia em nós mostrar que ele quer dedicação total a ele. Basta observamos quando o Messias foi ao deserto, Satanás tentou ele e disse também: se prostrado me adoras te dou os reinos desta terra, ou seja, Satanás tem em posse os reinos até hoje, o mundo é governado por Satanás, os governos de todas as nações. Se observamos também todos os que Yahusha escolheu largaram a tudo para seguir, inclusive os empregos. Olhem para Simão Pedro, que era pescador de peixes. Ouçam Mateus capítulo 4 versículos 19 ao 20. E disse Yahusha: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. O próprio Mateus, que tinha emprego na coletoria de Roma. Ouçam Mateus capítulo 9 versículo 9. Partindo Yahusha dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu, deixando sua vida anterior para trás totalmente. Bom, mas isso causava estranheza em muitos, principalmente nos líderes religiosos que observam tudo e muitos deles como víboras. Se seguirmos ouvindo essa mesma passagem de Mateus, ouviremos que, e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Yahusha e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Yahusha, ouvindo, disse: os saudáveis não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, que quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Yahusha veio resgatar vidas que estavam perdidas nesse mundo maligno. Vocês entendem que os empregos que vocês tanto almejam ter os impede de seguir a Yahusha, pois se ao tocar em seu coração às 9 da manhã para você evangelizar uma pessoa na outra rua, mas se você estiver em um emprego seu patrão não vai deixar sair, por isso sua obediência será ao patrão e não ao Messias. Dando continuidade, observamos que os líderes religiosos ficaram espantados de um homem que ensinava a respeito das coisas celestiais sentado com pecadores e chamando os pecadores a abandonar a velha maneira de viver, mas vocês poderiam ouvir como Yahusha falou com eles, de forma educada, sem provocações. Então cuidado com os que se afirmam homens e mulheres de Yahweh, mas começam com acusações e provocações. Devemos em tudo agir como Yahusha. Agora vamos ouvir um versículo muito interessante e preciso que prestem muita atenção em cada palavra. Ouçam Lucas capítulo 9 versículos do 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Yahusha respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: mestre, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Yahusha lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Yahweh. Ainda outro disse: vou seguir-te, mestre, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Yahusha respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Yahweh. Irmãos e irmãs, vocês compreendem o que ouviram? Ele começa dizendo que ele não tem lugar próprio, pois ele anda por toda a parte levando a mensagem, e reparem também algo muito curioso: ele chama alguns e outros se oferecem para segui-lo, porém os que se oferecem caem por si só, pois eles se oferecem para seguir, e não devemos nos oferecer para seguir. O Messias Yahusha é quem deve chamar. Fica mais claro se vocês ouvirem. 2 Coríntios capítulo 10 versículo 18. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o mestre recomenda.
Quem se escolhe é reprovado e quem é escolhido é aprovado, ou seja, isso permanece até hoje na nossa geração. Muitos se auto-escolhem, porém poucos são escolhidos por Yahshua, e isso se nota na conduta. Observem os frutos das pessoas, a maneira que vivem, que agem. Quem segue Yahshua vive como ele, não trata mal os outros, não vai xingar, não vai atrás de confusão. Dando continuidade, o segundo homem queria enterrar um parente, mas Yahshua disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Isso significa deixe que as pessoas que vivem seus próprios desejos, que no caso estão mortos espiritualmente, sepultem seus mortos fisicamente, ou seja, quem está buscando vida normal no mundo na verdade está morto. E Yahshua disse para o rapaz deixá-lo se quisesse segui-lo. Para o terceiro homem, ele queria se despedir da família, mas Yahshua disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Yahweh. Ou seja, se voltar atrás por qualquer motivo já é reprovado, já não está apto para ir para o reino de Yahweh. Vocês compreendem estas palavras de infinita sabedoria ditas por Yahshua? Vocês agora façam uma autoanálise e digam para vocês mesmos: será que vocês estão seguindo a Yahshua? Será que tiraram a mão do arado? Será que estão vivendo da forma correta? Saibam, irmãos, as palavras ditas por Yahshua é para doer mesmo, doer onde está errado em cada um de nós. Ele não veio para deixar cada um confortável em sua própria vida, ele veio nos chamar para sermos sal e luz como ele veio nos salvar por completo. Então, como vocês podem pensar que fazem parte do corpo de Yahshua se não vivem como ele? Lutem para mudar a forma de viver de vocês. Yahshua não veio para fazer nem a própria vontade dele. Imagina nós. Se o Messias, que é nosso exemplo, viveu exclusivamente para Yahweh Pai, então por que vocês insistem em viver para si próprios? Vamos ouvir algumas menções finais para que os irmãos e as irmãs reflitam em vossa maneira de viver. 1 Pedro capítulo 2 versículos do 21 ao 23. Para isso vocês foram chamados, pois também Yahshua sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ouçam agora Efésios capítulo 4 versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Yahshua. Agora vamos ouvir João capítulo 8 versículo 12. Falando novamente ao povo, Yahshua disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, irmãos, não fiquem com medo de seguir a Yahshua. O Pai Celestial sustentou o povo hebreu no deserto com maná, sustentou cada profeta, sustentou Yahshua e seus seguidores. Será que não sustentaria vocês se vivessem apenas para ele? Ele nos sustenta e vivemos exclusivamente para ele. Por toda a terra, mesmo que seja pouquíssimo, tem pessoas que estão vivendo exclusivamente para Yahweh por amor. Ouçam agora Lucas capítulo 16 versículo 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas, e zombavam dele. Então aí podemos perceber que enquanto Yahshua pregava, os líderes religiosos zombavam dele, mas os fariseus se julgavam ser muitos justos e respeitadores. Mas vamos ouvir esta frase dita por Yahshua. Em Mateus capítulo 5 versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esta passagem Yahshua fala de forma clara que se for hipócrita como os fariseus não entra no reino, pois devemos andar em justiça. Isso significa que nosso sim deve ser sim, nosso não deve ser não, pois o que passa disso vem do maligno. Isso também significa que não há comunhão da luz com as trevas, ou seja, não tem como vivermos divididos com o mundo, ou seguimos a Yahshua ou nos completamos como o mundo. Ouçam agora Lucas capítulo 14 versículos 26 e 27. Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar o seu madeiro, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então nisso vemos que ao seguir a Yahshua vai aborrecer a sua própria carne e a todos à sua volta, mas você deve agir como Yahshua agiu.
Com tudo que vimos no vídeo dá para perceber que seguir a Yahusha é andar na contramão do mundo e que vai aborrecer a muitos ao seu redor e que devemos ser diferentes dos líderes religiosos e daqueles que se afirmam irmãos mas andam de forma desordenada assim como diz em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Ou seja, devemos ouvir e se assentar-se com aqueles que vivem o Evangelho como Yahusha ensinou.